Trovão Celestial, ele funciona bem também para imortais que causam muito dano baseado em ataque normal. Nesse caso aqui, ele vai para magos, magos com boa quantidade de ataque normal, terra e vento. Então, imortais de vento causam uma boa quantidade de ataques normais. Então, isso aqui num mago de vento funciona bem. Isso aqui num mago de terra também funciona bem. Então, no caso, numa Cleópatra, alguma coisa assim, funciona muito bem. Certo? Fora isso, no restante dos outros imortais eu não acho muito bom. Benção Protetora, uma outra habilidade para o seu tanque. Reduz em 25% o nível máximo dano sofrido pelas suas tropas nos 12 primeiros segundos de batalha. Então, assim que a batalha começa, durante os 12 segundos, você vai receber 25% a menos de dano. Passou 12 segundos, essa habilidade desliga e ela não funciona mais. Então, ela é uma habilidade boa, mas é uma habilidade que ela tem ali um alcance mais reduzido, certo? Para você colocar aí no seu tanque ou no seu suporte para fazer ele sobreviver no começo da batalha. A Nova Viperina é uma habilidade de dano contínuo para os magos, então ela funciona da mesma forma que a Lâmina do Caos e que o Estrangulamento, só que essa aqui é específica para danos mágicos. Então, se você tem um mago e o seu mago funciona bem com dano contínuo, você pode colocar nele no começo do jogo. Se você tem uma marcha baseada em dano mágico, você pode comprar Nova Viperina e colocar no seu mago, ele vai causar muito dano. Então, você está no começo do jogo, tem uma marcha elétrica com Hammurabi, tem uma marcha de fogo com Imperatriz Wu, tem uma marcha de água com Merlin, tem uma marcha de... deixa eu ver aqui, de vento com Balduino. Cara, você mistura Nova Viperina, Mestre Bélico e Concentração. Coloca essas 3 habilidades no seu mago, ele vai causar muito dano. Então, é uma conjunção de habilidades muito boas. Na torre nível 30, você tem a Nova Ígnea, que é a mesma coisa da Nova Viperina. Ela funciona, tem as mesmas porcentagens de dano, funciona do mesmo jeito de ativação. O Estrangulamento também funciona da mesma forma que a Lâmina do Caos, então você pode colocar uma das duas ou as duas mesmo, depende da sua configuração. A Vontade Férrea não vale a pena, porque ele só ativa se você tiver efeito de controle, e normalmente os efeitos de controle eles não pegam num imortal específico. Às vezes você coloca isso aqui no seu mago, ele controla um outro imortal e você acaba ficando com uma habilidade parada. O Pico de Adrenalina funciona bem em imortais que batem muito o ataque mágico e aí batem muito o ataque normal, e aí precisam aumentar a sua regeneração de energia. Então funciona bem, por exemplo, no Luz. Isso aqui funciona muito bem no Luz, que ele vai fazer o Luz ativar mais a habilidade. E aí ele ativando mais a habilidade, ele causa mais dano. Funciona bem também em alguns imortais do vento, como o Saladino, que também bate muito ataque normal. Funciona bem em alguns outros imortais, como da linha de trás. Funcionaria bem no Gengis Khan. Funcionaria bem em imortais do vento, como a Atalanta. Mais ou menos funcionam bem com esses imortais. Não funciona bem, por exemplo, com o Hannibal Barca e nem com o Alexandre, porque depois que vocês ativam o artefato, eles não ganham mais energia, certo? Eles ficam aí... eles param de ganhar energia, então essa habilidade aqui ia ficar inútil neles. Na torre 31, você tem o Fender, que causa 75% de chance de causar dano físico adicional de 75% a 2 unidades inimigas aleatórias a cada ataque normal. Significa o quê? Cada vez que o imortal equipado com essa habilidade bate um ataque normal, tem 75% de chance de lançar mais um ataque com 75% de dano. Isso aqui é muito bom para equipar no Hannibal Barca e é muito bom para equipar no Alexandre o Grande. É os 2 melhores imortais para poder colocar o Fender. Fora isso, você pode equipar nele, por exemplo, no Luz, na equipe elétrica, e pode equipar também na Hipólita, na equipe de fogo. Então, na equipe de vento vai para o Hannibal Barca, na equipe de terra vai para o Alexandre, na equipe elétrica vai para o Luz e na equipe de fogo vai para a Hipólita. Tá? Eles funcionam muito bem com o Fender, mas os melhores são o Hannibal Barca e o Alexandre o Grande.
O sifão da vida é bom para colocar num tanque ou para colocar em algum suporte para proteger, para poder fazer ele sobreviver mais tempo, porque ele reduz o dano e ele divide o dano. A cada 6 segundos, 50% de chance de criar um sifão da vida em 2 unidades inimigas aleatórias, e elas sofrem 50% do dano que você sofrer por 6 segundos. Então, por exemplo, você equipe isso aqui num suporte. Seu suporte recebeu dano, ele vai criar uma linha, e essa linha ela vai devolver 50% do dano que você tomou de volta para essas 2 unidades. Então, é muito bom para poder você enfrentar aí alguns times explosivos, como o time de fogo, por exemplo. Isso aqui funciona muito bem. Normalmente é recomendado para vocês colocarem ou no tanque ou então em algum suporte. A vontade angelical não vale a pena, a chance de ativação dela é muito baixa. O corpo diabólico também não compensa, a chance de ativação dele é muito baixa, não vale a pena, 7% de chance não dá muito certo. A benção bélica é a mesma situação da benção protetora, só que essa aqui é para ataque, essa aqui aumenta em 25% o seu dano. Então durante 12 segundos você vai causar 25% a mais de dano, mas passou 12 segundos a habilidade desliga, então ela não existe mais. Então se a luta durou mais de 12 segundos, você tem uma habilidade inútil na sua equipe. Ela funciona bem para equipes que querem acabar o jogo rápido, como a equipe de fogo, por exemplo. Isso aqui funciona muito bem na equipe de fogo. O frenesi aumenta em 10% a velocidade de ataque de todas as suas unidades e recupera um pouco de PV e 30% a cada ataque normal, e cada ômega pode aplicar apenas uma habilidade aura. Se vocês darem uma olhada aqui em cima, existe a denominação de cada habilidade: aura, abençoar, passiva, ativou. Entende? Uma habilidade de aura ela só pode ser equipada uma em cada ômega. Então ao todo você só pode carregar 4 habilidades de aura, uma delas em cada ômega, certo? Então isso aqui é muito importante, porque vocês precisam escolher exatamente qual que é a melhor habilidade de aura que vocês têm para você equipar na sua equipe. A frenesi funciona muito bem, de novo, em mortais, em equipes que usem ataque normal. Nesse caso, equipes com Alexandre o Grande, equipes com Luz, equipes com Hannibal Barca funcionam muito bem com essa habilidade, entende? Porque ela aumenta a velocidade de ataque de todo mundo e ela cura baseada nos ataques normais que aquele imortal causa. Então quanto mais ataques normais o imortal causa, mais ele é curado. A recomendação de colocar nele é no imortal tanque ou no imortal suporte. Eu prefiro particularmente colocar no imortal suporte. Então vocês podem colocar, por exemplo, configuração de Márcia de Alex, Zenobia, Queen. Normalmente Alexandre você coloca 2 suportes, é um dos poucos. Construção de imortais que você abre mão do dano na linha de trás, porque o Alexandre ele dá conta de dar dano suficiente sozinho. Então vocês colocam Zenobia, Queen, YSS e Alexandre. Coloca a frenesi ou no Queen ou na Zenobia e ela vai ativar e vai curar muito, porque ela aumenta a velocidade de ataque, então ela vai ajudar o Alex a bater mais tempo e vai ser muito forte, certo? Mestre do duelo aumenta em 50% o ataque físico e concede uma unidade a ferimento. Ferimento é o corta-cura, tá? Ferimento é corta-cura. Então, por exemplo, se você tem um imortal do outro lado que aplica corta-cura, essa habilidade aqui não deixa o seu imortal específico, o imortal que está equipado com a habilidade, receber esse corta-cura, então ele vai ser curado. Essa habilidade aqui, de novo, ela é recomendada para imortais da linha de frente e imortais que causam dano físico. Eu colocaria Hannibal Barca, Alexandre ou Hipólita, certo? São os 3 imortais aí que vocês podem equipar o mestre do duelo. O sacrifício é uma habilidade boa, mas de novo, é uma habilidade de aura, então só pode ser equipada uma por imortal. Aí vocês precisam analisar se ela vai ser a sua melhor opção, porque ela aumenta em 15% o dano de 2 unidades aliadas aleatórias ao entrar em combate, mas reduz em 15% o dano delas e também tem 15% de chance de aumentar em 100 a sua energia. Quer dizer o quê? Que assim que a partida começa, a habilidade vai escolher 2 imortais dos 4 para poder aumentar o dano, certo? Mas ela vai reduzir também o dano do seu próprio imortal. Então o imortal que carrega ela, ele vai causar
15% a menos de dano. E a habilidade vai escolher 2 imortais da sua equipe para aumentar em 15% o dano dela. Fora a chance de aumentar a energia inicial. Isso é bom e isso é ruim ao mesmo tempo. É bom por quê? Porque você pode colocar isso aqui em um imortal de suporte. E aí você tem a chance de aumentar o dano do seu imortal que causa dano físico, que está lá na frente, ou do seu imortal que causa dano físico ou dano mágico que está aqui atrás. Vai acontecer jogos que ele vai aumentar o dano do tanque e o tanque não causa dano, mas na maioria dos casos, quando você tem um causador de dano atrás e um causador de dano na linha de frente, então você tem, por exemplo, Alex, YSS, Cleópatra e Zenobia. Você coloca essa habilidade na Zenobia, ela vai aumentar em 15% o dano do Alex, em 15% o dano da Cleópatra. Vai ter vezes que ela vai aumentar em 15% o dano do Alex e 15% o dano do YSS. Vai ter vezes que ela... Então, tipo assim, é aleatório, certo? Ela não funciona bem em equipes que são baseadas em um único causador de dano. Então, por exemplo, equipe com 2 tanques, um suporte e um mago, ou 2 tanques, um suporte e um arqueiro. Ela não funciona bem, porque às vezes ela vai ativar nos 2 tanques. Então aí você vai ficar com uma habilidade inútil. Entende? Então tem que analisar aqui qual que é a vantagem de você colocar o sacrifício. Fora que ela é uma aura, então uma vez que você coloca uma aura em um imortal, você não pode colocar nenhuma outra aura. Então você não pode colocar, por exemplo, na Zenobia, sacrifício e frenesi. Ela não vai ativar. O jogo não vai deixar você colocar os dois. É só uma aura por imortal. No 34, você tem a cobertura total. Isso aqui é uma habilidade paga num evento que você vai desbloquear para frente, que é a fonte dos desejos. Então isso aqui é dinheiro, é gastado com dinheiro. Existe forma de você comprar essas habilidades premium aqui de graça, sem você gastar muito dinheiro. Eu vou ensinar vocês assim que o evento sazonal voltar, certo? Mas são habilidades aí que você tem que encaixar no jogo para desbloquear. Então a gente vai pular por enquanto a cobertura total. A benção colérica, ela é uma habilidade também que funciona nos 12 primeiros segundos de batalha, só que ela é boa, por quê? Porque ela aumenta em 50% a velocidade de regeneração de energia de 3 unidades. Então, por exemplo, abriu a batalha, se o seu imortal recuperava energia num valor X, ele vai recuperar essa energia 50% mais rápido. Como é a energia, mesmo que ela desligue depois dos 12 segundos, isso vai te dar uma janela de tempo para você ativar uma habilidade mais vezes, para você causar um dano explosivo mais vezes. Então essa habilidade aqui é muito boa para você colocar no seu suporte, para poder você aumentar a regeneração de energia de alguém. Então isso aqui você pode equipar num tanque, pode equipar num suporte, e aonde você achar que encaixa a habilidade, ela é muito boa, mesmo que ela funcione só nos primeiros 12 segundos de batalha. O resistir é a mesma coisa do escudo mágico, certo? Ele funciona mais ou menos no mesmo princípio, assim como a guarda de carvalho funciona a mesma coisa do escudo físico. Só que aqui ele dura mais tempo, porque ele dura 18 segundos, e ele reduz 50% de dano em vez de ser 25%, certo? Então ele é um pouco mais forte aqui, mas é aquele mesmo princípio do dano do escudo físico e do escudo mágico. Você tem que ver como é que o seu servidor funciona. Se tiver a maioria, se você estiver enfrentando quase 100% das vezes dano mágico, guarda de carvalho. Se estiver enfrentando quase 100% das vezes dano físico, resistir. Tá enfrentando dano híbrido, mistura. Você vai colocar os dois. Malícia reduz a taxa de crítico. Também é uma aura. Então você também vai colocar isso aqui um suporte ou vai colocar em um tanque. Ela reduz a taxa crítica do imortal, então isso aqui é muito bom contra dano mágico. Então, se você estiver enfrentando muitos magos aí, essa é uma ótima habilidade. A defesa absoluta, ela é ótima para colocar tanto no suporte quanto no tanque, porque a cada 6 segundos ao entrar em combate, tem 50% de chance de entrar em estado de defesa, que anula as 3 próximas fontes de dano sofridos por 3 segundos. Quer dizer o quê? O imortal entrou em batalha, certo? Contou 6 segundos, ele vai ter uma chance de anular o próximo dano. Então, por exemplo, deu 6 segundos, ativou a habilidade, ele ia tomar 1 milhão de dano na cabeça, ele não toma mais, ele anula, certo? Então ele pode anular 6 fontes de dano. Isso é muito bom contra
equipado em tanques, porque tanque tá recebendo dano toda hora. Então ele tem hora que ele nega a habilidade, por exemplo. Aqui no jogo a gente tem uma coisa chamada de esquiva. Então ele pode esquivar de um ataque e a defesa absoluta pode ativar no próximo. Então tem vezes que você ganha a batalha porque seu tanque não recebeu dano. Ele não recebeu dano, então ele ficou vivo mais tempo, ele protegeu o restante do time. Então é uma habilidade muito boa aí para você colocar no seu tanque. E ela funciona muito bem também em Imortal de Suporte, quando o Imortal de Suporte é equipado com essa habilidade aqui, que é a assistência. Eu já vou chegar nela daqui a pouco para explicar. Então é uma habilidade muito boa aí para você colocar no seu tanque. A guarda é uma habilidade paga, uma das habilidades premium. Eu não vou falar sobre ela agora, eu vou fazer um vídeo específico das habilidades pagas depois. Toca de vitalidade também é o mesmo princípio. Supressão de energia seria a forma contrária da benção colérica. Aqui você aumenta a sua própria regeneração de energia. Aqui você reduz a regeneração de energia do seu imortal, do seu oponente. Então, ao mesmo tempo que você tem uma habilidade que aumenta a sua regeneração de energia, que faz você bater mais rápido, você equipa uma habilidade para você reduzir a regeneração de energia do oponente. Entende? Ela reduz em 50% a velocidade de regeneração de energia das tropas inimigas por 12 segundos. Então, se você entra numa batalha e você tem essa habilidade equipada e essa habilidade equipada e o inimigo não tem a supressão de energia ou não tem a benção colérica, você vai recuperar a sua energia 50% mais rápido e o inimigo vai recuperar a energia dele 50% mais devagar. Então isso aqui é muito bom para você debuffar o inimigo ao mesmo tempo que você está sendo buffado. É uma ótima habilidade para você colocar no seu imortal. Também você pode equipar no seu suporte ou pode equipar aí no seu tanque. Surto de energia. Você ganha energia baseada em acerto crítico. Isso aqui é bom na maioria das vezes para imortais de fogo. Imortais de fogo tem muito crítico, então você coloca isso aqui, por exemplo, no Imperatriz U, coloca isso aqui, por exemplo, numa Hipólita. Então é muito bom nesses dois imortais. A vontade bélica, ela funciona o seguinte: ela causa dano cada vez que você perde 20% dos soldados. Então, se você perdeu 20% de vida, ela vai causar um dano de 150%. E aí tem uma chance ainda de aplicar imobilização nos alvos. A imobilização, ela impede o imortal de causar ataque básico. Então funciona bem contra marchas baseadas em ataque básico, mas ele continua podendo usar a habilidade. E é só 45% de chance. Então nem sempre isso aqui vai ativar. É uma boa habilidade, funciona bem, certo? Para você colocar em imortais aí, você pode equipar isso aqui, por exemplo. Equipe de vento pode colocar no Hannibal Barca. Equipe de fogo pode colocar na Hipólita. Equipe elétrica você pode colocar no Luz. Então, tipo assim, é boa para imortais aí que causam dano e que estão na linha de frente recebendo dano toda hora, porque ela precisa perder 20% dos soldados. Aniquilação é uma ótima habilidade para magos, que a cada 45% de chance de causar dano mágico de 300% a todas as unidades a cada 6 segundos. Então, tipo assim, entrou na batalha, passou 6 segundos, ela 45% de chance de causar 300% de dano. Passou 6 segundos de novo, mais 300% de dano. Então ela vai ticando, ela vai tendo essa chance de ativar. Às vezes vai acontecer dela ativar a aniquilação junto com a sua habilidade suprema. Então às vezes você causa na cabeça do cara aí 900, 800% de dano. Isso aqui equipado em magos são muito bons, então você pode equipar Balduino no time de vento, Imperatriz U no time de fogo, Merlin no time de água, Hammurabi no time elétrico e assim por diante. O Olho da Tempestade também é uma habilidade paga, eu vou falar delas num vídeo específico. O mesmo vale para o Anulador de Feitiços, para a Barreira de Jade, para a Purificação e para o Contrato Demoníaco. Vulnerabilidade. A resiliência é a taxa que o seu imortal tem de resistir ao dano crítico. É como se fosse a resistência crítico dele. Então, quanto mais você reduzir a resiliência do oponente, mais os seus ataques críticos funcionam bem. Isso aqui é bom quando você tem uma equipe baseada em dano mágico, que dano mágico causa muito dano crítico, mas também funciona para equipes baseadas em dano físico, como um Genghis Khan, por exemplo,
que causa, tem uma boa quantidade de crítico e causa um dano crítico muito alto. Mas na maioria das vezes você vai usar a vulnerabilidade para poder ajudar o seu mago a causar mais dano. Também você vai equipar em um suporte ou vai equipar em um tanque. Engodo é para reduzir a precisão. Precisão, ela só afeta imortais que causam dano físico. Magos não erram habilidade. As habilidades mágicas sempre acertam. Então isso aqui só vai funcionar contra dano físico. Não é muito boa hoje em dia no meta. O vórtice de lâminas e a barreira de toxinas também é uma habilidade paga. Eu vou falar delas num vídeo específico. A assistência. A cada 6 segundos após o início da batalha, tem 50% de chance de aplicar assistência para um aliado aleatório da linha de trás, transferindo todo o dano que ele recebe para você e reduzindo esse dano que você sofre em 20%. Quer dizer o quê? Você equipa isso aqui num suporte e esse suporte vai proteger o seu causador de dano do lado. Por exemplo, você tem uma equipe, a minha equipe, por exemplo, que é uma equipe de vento. Vamos pegar aqui a minha equipe de vento. Eu tenho Balduino, Matilda, Hannibal e Arthur. Então o Arthur e o Hannibal estão na linha de frente e a Matilda e o Balduino estão na linha de trás. A assistência, ela protege o Balduino por quê? Porque todo o dano que o Balduino iria sofrer, ele é transferido automaticamente para a Matilda. Então o Balduino não recebe dano durante essa janela de tempo aqui de 6 segundos. A Matilda vai morrer mais rápido, provavelmente. Só que aí dá tempo suficiente do Balduino ativar a habilidade dele e explodir o time inimigo. Então é uma forma de você fazer o seu causador de dano na linha de trás sobreviver mais tempo, mesmo que você sacrifique o seu suporte para poder ele derrotar a linha inimiga. Então você equipa isso aqui no seu suporte para ele proteger o seu causador de dano. Isso aqui vale tanto para mago quanto para imortais aí. De dano de longo alcance, como o Genghis Khan, por exemplo. Coerção, ela reduz a taxa de esquiva. Esquiva nesse jogo não está funcionando muito bem, então esse aqui não é uma habilidade que você quer comprar. Baforada da Morte também não é uma habilidade muito boa, isso aqui também você pode ignorar por enquanto. Poder corrosivo e demais habilidades aqui são habilidades pagas, habilidades premium, que eu vou fazer um vídeo específico. E fechando aqui a torre 40, a gente tem a paralisia e tem o abrigo. A paralisia funciona bem se você vai enfrentar muitos imortais que dependem de velocidade de ataque, como Hannibal Barca e Alexandre o Grande. Então se você está enfrentando muito esses dois imortais, compensa você comprar a paralisia e equipar no seu imortal. Se você não enfrenta nenhum desses dois, a paralisia não vale muito a pena. E o abrigo ele funciona bem, porém o abrigo ele funciona bem quando você tem um curandeiro na sua equipe. Então, por exemplo, equipes baseadas na Zenobia, equipes baseadas na Theodora, funcionam bem com o abrigo. Se você não tem nenhuma dessas duas imortais na sua equipe, não vale a pena você gastar aí as suas pedras anímicas com essa habilidade. Porque ela só cura, ela não reduz nada, ela não aumenta nada, ela só cura. Então ela funcionaria como um complemento aí para esses imortais que já tem função de curar a sua equipe. Bem, galera, o vídeo ficou longo, certo? Ele está dividido aí, como vocês viram, em duas partes. Mas até o nível 40, essas são as habilidades aí que vocês vão usar, que vocês vão precisar comprar. Como eu falei, vocês precisam ler a habilidade dos seus imortais, ler como os 4 imortais funcionam e colocar as habilidades de acordo com o que vai fazer funcionar melhor os seus imortais. E tem que analisar também aquilo que vocês estão enfrentando. Então, se o seu servidor tem muito dano físico e tem muito dano baseado em ataque normal, muito dano feito com o Alexandre, cara, habilidades que reduzem dano físico, que reduzem velocidade de ataque, que fazem o imortal ser controlado e etc, funcionam bem. Meu servidor tem muito dano mágico, tem Merlin explodindo, tem Imperatriz 1 explodindo. Cara, habilidades que reduz crítico, habilidades que reduz dano mágico sofrido, certo? São habilidades importantes. Cara, você quer explodir os outros, quer montar a sua própria equipe e ficar mais forte. Pega lá, concentração, aniquilação e alguma outra habilidade, faz o seu mago causar mais dano. Pega habilidades que enfraquecem o inimigo, como vulnerabilidade mesmo, vai fazer o seu mago causar mais dano, o seu arqueiro causar mais dano.
e assim vai sucessivamente. Supressão de energia não vai deixar o cara ativar a habilidade, então você vai bater mais vezes que o cara, entende? Então as habilidades da torre funcionam assim, elas são um complemento da sua marcha, mas aí você precisa entender como a sua marcha funciona, como os 4 imortais estão trabalhando sinérgico, então um aqui ajuda o outro, certo? Para funcionar os 4 juntos, e aí você equipa as habilidades para poder aumentar aí a eficiência dessa equipe junta.